Capítulo 18. Face a face. Não eram ramos macios que a sustentavam, mas os braços fortes e carinhosos de Adonai. Ele se sentou debaixo da velha árvore e cantou para ela uma canção ancestral sobre as estrelas e os inícios, sobre a alegria e a esperança e sobre o amor, que a tudo permeava, sem deixar espaço para mal algum. Era uma canção doce de cura e descanso. Ela atendia aos seus anseios mais profundos, dando-lhe as boas-vindas como todo lar deveria fazer. Respirando fundo, Lili abriu os olhos devagar. Em outro tempo e lugar, ela teria negado a presença dele. Mas, aqui e agora, era como se nenhuma outra coisa jamais tivesse sido tão real. Ela havia parado de correr, tinha tropeçado e caído no chão, e finalmente encontrado um lugar para descansar. Portanto, fez o que qualquer criança machucada faria. Enterrou o rosto no peito dele aos soluços, as lágrimas escorrendo pelas faces enquanto ele a envolvia com sua paz e seu amor. Havia esperado a vida inteira por esse momento. Estava conhecendo algo além de qualquer compreensão. Não desejava nada mais que não fosse estar envolvida pelos braços amorosos do homem eterno. Lili, é você quem eu amo. As palavras desmanchavam-se, tinham vida própria. Era como se ela nunca mais precisasse ouvir nenhum outro som. Isso era suficiente. E nesse abraço firme e perene, tudo que tinha sido quebrado ou roubado podia ser encontrado, restaurado e celebrado. Você confia em mim? Não era uma pergunta sobre fé. Não precisava de justificativas, racionalizações ou argumentos. Era simples e pura, assim como a resposta imediata de Lili. Confio, disse ela em meio às lágrimas. A resposta foi sincera, mas ainda assim ela sentiu que resistia. Quero dizer, desejo muito confiar. Lili deixou que as ondas de amor a engolissem e recompusessem de volta as chamas do afeto dele, desintegrando tudo o que não fosse amor. Por um instante, pareceu que nada restaria. Porém, mesmo este pensamento se incendiou e foi consumido pelo fogo. Mas também nada mais lhe importava, pois naquele momento ela confiou. Quando todo o turbilhão de emoções passou, Lili percebeu que continuava enroscada no colo de Adonai, que estava encostado na árvore. Lili, a voz do homem eterno era gentil. A confiança é um relacionamento, não uma questão de poder. Quando duas pessoas dançam, cada qual está respeitosamente em sintonia com a outra. Toda relação possui seu ritmo, e esse é o domínio de Ruach. E você confia no Espírito Santo? Confio, respondeu Adonai rindo. Quero dizer, desejo muito confiar. Lili também riu, reconhecendo as próprias palavras. Confiança nunca foi uma coisa muito fácil para mim, disse ela com um suspiro. A confiança não é uma coisa, Lili. Ela significa dar o seu próprio eu para outra pessoa. Estar vulnerável, nu e despido de qualquer vergonha. Graças à sua história e à sua experiência, a confiança lhe parecia uma montanha impossível de escalar. Mas você pode escalá-la e vai fazer isso. Vou mesmo, Adonai? Será que um dia serei capaz de escalar qualquer coisa? Sim, minha querida, você já está escalando. Um passo de cada vez e não está sozinha. Lili se aconchegou junto ao peito dele e fechou os olhos, deixando o sol acariciar seu rosto e o som da atividade dos insetos capturar sua atenção. Como você me encontrou? Eu tinha certeza de que iria morrer. Parecia o melhor para todos, especialmente para mim. Você nunca esteve perdida para mim. Esteve perdida para si mesmo, mas não para mim. Isso fez Lili sorrir, reconfortada. E agora, podemos ficar assim para sempre? Venha, disse ele, levantando-se. Ele ajudou-a a se colocar de pé também. Lili, você confia em mim? Confio, respondeu ela sem hesitar. E juntos eles andaram de mão dadas até encontrar a curva de um regato e se aproximar das chamas da fronteira do Éden.
O que estamos fazendo aqui? Estou aqui para levar você de volta para dentro, Lily. Você confia em mim? Não posso cruzar essa barreira, disse ela ofegante. Não pertenço a esse lugar. Em parte você tem razão. Lilith não pode atravessar o fogo, mas Lily pode. E é Lily que sempre pertenceu ao jardim. Outra escolha, outra encruzilhada. Através daquele muro significava permitir que as chamas consumissem suas mentiras. Será que ela era capaz de abrir mão de Lilith? Uma guerra feroz era travada dentro dela, como se Lilith estivesse implorando. Lili falou a Donai: Olhe para minha face. Estou aqui e nunca abandonarei você. Em qualquer dança, um parceiro às vezes conduz, mas os dois sempre se submetem um ao outro. Então agora, querida Lili, você precisa escolher. E eu me submeterei a você. Estendendo as duas mãos para ela, o homem eterno andou de costas em direção à fronteira. Quando suas costas tocaram fogo, seus olhos se transformaram em labaredas, sua túnica virou uma cascata de luz brilhante, seus pés brilharam como metal incandescente. Por 3 vezes ele lhe pediu que ela confiasse, e pela terceira vez ela fez sua escolha. Levantando os braços, ela segurou as mãos dele, que a conduziu lentamente para dentro do Éden até serem ambos engolidos pela massa flamejante. A dor do julgamento sagrado a atravessou como uma corrente violenta, e Lili se deixou levar por ela, permitindo que as mentiras que habitavam em seu espírito, sua alma e seu corpo fossem purgadas. Quando pareceu que tudo já havia sido desfeito, a voz do amor fez uma derradeira declaração. Tudo que é vivo jamais morrerá, e o que estiver morto será totalmente consumido pelas chamas. Lili atravessou a barreira e abriu os olhos. Let, falou ela com a voz rouca. O que está fazendo aqui? Tricotando, não está vendo? Como se nada tivesse acontecido, a mulher pequenininha retornou seu murmúrio familiar e bem-vindo, voltando também a tricotar. Onde estamos? Você está de volta ao seu quarto no refúgio. Os outros foram dormir um pouco. Você os manteve acordados por muitas horas e eles estavam exaustos. Mas agora sua febre finalmente diminuiu e você está melhorando. Louvado seja Deus. Chegamos a achar que fosse bater as botas. Lili riu, a garganta ainda seca. Bater as botas? Jura? Então você ficou com o turno da noite. Que azar, hein? Eu me ofereci. Não preciso dormir como os outros? Letty largou suas agulhas no colo por alguns instantes e inclinou-se para perto do rosto da menina. O que aconteceu, Lili? O que a trouxe de volta? Acreditávamos que tivesse perdido todas as esperanças e não sabíamos como chegar até você. Adonai, respondeu Lili pigarreando. Foi Adonai que fez a diferença. Ele veio ao meu encontro e me curou dentro do fogo. Ah, sim, Lex sorriu. Todos passam pelo fogo, minha querida, e a chama do afeto dele expurga tudo que não é amor. Isso é permanente? A pergunta arrancou uma gargalhada de Letty. A verdade é sempre permanente, mas você terá que lidar com sua nova vida com cuidado, pois ainda está muito frágil. Fomos criados para ser assim, não fomos? Frágeis. Certamente, assentiu a mulher voltando a se concentrar em seu tricô. Letty, o que você está fazendo? Perguntou Lili curiosa. Tricô não parece ser a moda dominante por aqui. Não faço ideia, mas isso me ajuda a pensar e a orar. Tenho dezenas dessas coisas que não têm nenhum motivo de existir. Um dia, reunirei todas elas para ver se juntas fazem algum sentido. Você é uma figura, riu Lili, deixando o silêncio da noite envolvê-las em seguida. Depois de um tempo, Letty largou seus utensílios e falou em um tom de voz totalmente diferente. Lili, preciso lhe confessar uma coisa. Você fez algo de errado? Ah, não é esse tipo de confissão. É mais como dizer em voz alta algo que tenho guardado para mim. Ótimo, mais segredos. Estou farta de segredos. Não, também não é um segredo. É uma boa surpresa que vem aguardando o momento certo para ser revelada. Então agora é o momento certo. É sim, Lili. Não sou exatamente... Bem, não sei como dizer isso, mas não sou humana. Sério? Lili riu como se estivesse chocada. Essa é a sua surpresa? Letty, eu nunca soube direito o que você era,
mas humana não estava entre os meus palpites. Mas então, se não é humana, o que você é? Quer mesmo saber? Falou Letty dando uma risada. Ela estava gostando disso. As duas estavam gargalhando sem parar. Desembuche de uma vez, insistiu Lily. Quando Letty finalmente sossegou, ela se inclinou para frente, pegou suas agulhas de novo e declarou: Você sabe que Rael é o guardião de John, não sabe? A mulher aguardou um instante depois que Lily assentiu. Bem, eu sou a sua guardiã. Minha guardiã? Tipo, meu anjo da guarda? Por essa você não esperava, não? Lili recostou na cama, pasmo. Mas você não era a prefeita da cidade ou coisa parecida, membro do conselho ou sei lá mais o quê? Sou uma mulher multitarefas. Você sempre foi minha guardiã? Sim, sempre. Mas achei que o trabalho de um guardião fosse proteger. Letty soltou as agulhas outra vez. Alguém por acaso lhe disse que eu era boa nisso? Ela tornou a dar sua risada estridente. Lili, o que nós fazemos aqui seria mais simples se os humanos não fossem tão complicados. A maioria de vocês tem uma péssima opinião sobre si mesmo. Não chega nem perto de entender o poder de suas escolhas e a extensão do seu domínio. Mesmo as decisões que nascem da doença da sombra devem ser tratadas com respeito, pois são feitas por seres humanos. Então observamos, acompanhamos e interferimos quando nos é permitido, que é minha parte preferida. Esse é um dos motivos por que as orações são tão poderosas. Elas nos deixam alterar as coisas. Elas ouviram que João se aproximava, assobiando sua melodia melancólica de sempre enquanto andava pelo corredor. Ele sabe? Perguntou Lili. Não. Letty sorriu. Acho que sou apenas uma velha excêntrica, uma ranheta. Acho que é assim que ele me chama. John entrou no quarto, olhou para Lili e pareceu tão aliviado que ela achou que ele fosse chorar. Lili! Exclamou ele, correndo para dar-lhe um abraço. Algo havia mudado dentro dela, pois ela retribuiu o gesto sem nenhum traço de resistência, cautela ou desconfiança de antes. Vê-la acordada e com uma aparência tão boa é o melhor presente que eu poderia receber. Vocês duas andaram colocando a conversa em dia, pelo que vejo. Um pouco, admitiu Lili, mas ainda tenho muitas perguntas. Imagino que você já saiba sobre Simon e o espelho, não? Era maravilhosa a sensação de não ter mais nada a esconder e estava determinada a continuar assim. Sim, nós já sabemos de tudo, respondeu John. Simon sofria da doença da sombra desde o dia em que chegou aqui com Anita e Gerald. Por que você não me falou nada? Lily estava chocada. Você teria acreditado? Provavelmente não, reconheceu ela. Por que vocês não o impediram? Precisávamos de tempo para descobrir o que ele estava tramando. Contar a você antes de termos provas concretas poderia tê-la feito mergulhar ainda mais fundo na escuridão que estava enfrentando. Ele disse coisas terríveis sobre você e os outros. Da maneira mais gentil possível, imagino, resmungou John. Ninguém pode dizer que ele não se esforçou. Mas onde ele está agora? Letty e John se entreolharam. Eu montei uma armadilha e ele caiu voluntariamente. Neste momento, Simon está sendo acompanhado a muitos quilômetros ao sul daqui, da mesma forma que Kelly está sendo acompanhada no norte. Eles precisam descobrir que não estão sozinhos, antes de poder estar realmente juntos. Karen é a esposa dele, mas achei que ela estava... Karen foi a sábia que contraiu a doença da sombra antes de eles chegarem aqui. Aquele espelho dela provavelmente é o culpado. Enfim, nossa esperança é que depois que ambos estiverem curados, eles possam ser reunidos. Então, por que ele quis que eu usasse o espelho? Quando eu o confrontei, Simon realmente acreditava que você poderia usar o objeto para mudar a história e trazer a esposa de volta para ele. E onde está o espelho? Em um lugar seguro no refúgio. Os sábios tentarão desvendar seus segredos por precaução. John bateu as palmas das mãos como se quisesse encerrar o assunto. Então Lili dá as últimas perguntas. Há algo mais que queira saber antes de levarmos você para comer alguma coisa? Ah, por sinal, o motivo da minha vinda foi para conferir se as cuidadoras tinham razão? Elas disseram que a sua recuperação foi extraordinária. Sem precedentes foi a expressão que usaram, se não me engano. Disseram que você pode até tentar andar se estiver disposta, mas muito devagar e com ajuda, é claro.
Lili ficou entusiasmada. John ajudou a se sentar na beirada da cama, que eles então baixaram até seus pés tocarem o chão. Com cuidado, ela se levantou pela primeira vez desde que chegara ali. Era libertador, mesmo se tratando de um sucesso tão pequeno. No entanto, o esforço a deixou tonta e, após alguns passos cambaleantes, ela voltou à cama, já convertida em cadeira. Espantoso, declarou John enquanto Letty sorria de orelha a orelha. Nós vamos trabalhar nisso e em muito mais. O que você acha que desencadeou essa recuperação sem precedentes? Adonai, respondeu Lili. Claro, Adonai, afirmou John. E o timing perfeito. Algo que nunca entenderei totalmente, mas pelo qual sou grato. Ele falou isso para o ar como se conversasse com alguém invisível. Letty foi andando na frente enquanto John empurrava Lili para fora do quarto. Tudo parecia diferente para Lili, quase novo, agora que seus sentidos estavam aguçados. Ela também se sentia grata e sussurrou baixinho seu agradecimento para quem quer que estivesse ouvindo. Gerald e Anita correram para abraçá-las assim que chegaram à área de jantar. Novamente, ela retribuiu os abraços com naturalidade e sem restrições. Eles mal tinham se sentado quando Lili falou: O meu coração agradecido é a minha melhor oferenda. Todos olharam para ela espantados. Bem, já que devo aprender a rezar, esse me pareceu um bom começo. Durante a refeição, que consistia nos pães e ovos mexidos mais saborosos que Lili já havia provado na vida, cada um dos presentes ofereceu sua versão dos últimos dias, com muitas risadas e uma ou outra lágrima também. Eu fui má com vocês? Perguntou Lili. Não fui? Sinto muito. Não se preocupe, querida, disse Anita. Todos sabemos muito bem que havia muito mais coisas acontecendo do que podíamos ver. Na verdade, era muito pior do que vocês poderiam imaginar. Simon e o espelho me convenceram de que eu era Lilith. Lilith? É mesmo? Falou Gerald, visivelmente irritado pela simples menção desse nome. Pura invenção, mitologia sem qualquer sustentação histórica. Eu me lembrava da sua opinião a respeito dela, mas não fez diferença. Aquele espelho e o veneno dele refletiam as mentiras a respeito de mim mesma, nas quais eu já acreditava. Que eu era uma pessoa inútil e horrorosa, mas que talvez pudesse me redimir fazendo uma coisa boa. Salvando o mundo ao evitar que a mãe Eva virasse a face. Uau! Exclamou John surpreso. E como você faria isso? Tenho até vergonha de dizer, falou Lili devagar. Achei que se me oferecesse a Adão como substituta de Eva, ele pararia de tentar convencê-la a sair do jardim e se juntar a ele. Então o mundo mudaria. Eu não sabia disso, admitiu Anita, mas acho que nada mudou. Ela olhou para Lili. Ou mudou? Acho que não, respondeu Lili insegura. O que aconteceu? Perguntou John. Adão me rejeitou. Ou melhor, rejeitou Lilith. Ele escolheu Eva. Foi então que achei que fosse morrer. E Adonai veio ao meu encontro. Então, se nada mudou, resumiu Gerald, em algum momento Eva deve ter deixado o jardim. Não sei dizer, afirmou Lili com tristeza, mas isso parece fazer sentido. E Adonai parecia pensar que ela tomaria essa atitude de qualquer jeito. Mas por que Eva faria isso? Ninguém tinha uma explicação que fizesse sentido com o que Lili sabia a respeito de Eva. Enquanto a conversa prosseguia, Lili percebeu que Anita e Gerald pareciam hesitantes em terminar a refeição, como se estivesse escondendo algo. Por fim, Lili perguntou: O que está havendo como vocês dois? Anita resetou o queixo e não conseguiu falar. Gerald tentou, mas suas palavras saíram juntos com lágrimas. Recebemos uma convocação. Uma espécie de chamado e convite para outro tempo e outro lugar. Não sabíamos como contar isso a você. Parecia que se continuássemos conversando, não haveria necessidade de dizermos adeus. Sei que é uma tolice, mas é assim. É assim que sentimos. Então vocês estão indo embora? Lili se sentiu invadida por uma enxurrada de emoções. Quando? Em breve, respondeu Anita com tristeza. Dentro de algumas horas. Foi muito repentino e o assunto exigiu uma resposta rápida. Sinto muito, Lili. Se houvesse outra maneira... Fiquem tranquilos, está tudo bem. Foi só um pouco inesperado. Vocês dois se tornaram especiais para mim. E eu? Lili não conseguia encontrar palavras para dizer quanto se importava com eles.
Nós também amamos você, disse Gerald. E Lili, disse Anita, ao longo da minha vida aprendi a confiar a Deus tudo que se torna valioso para mim, como você se tornou para nós. Este é apenas o começo da nossa história. Se não tivéssemos essa certeza, não estaríamos partindo. Lili ficou calada por alguns instantes, mas depois disse: Preciso pegar uma coisa que gostaria de dar para vocês. Por favor, não partam sem se despedir de mim, está bem? Claro que não. De todo modo, fomos informados de que o cobrador virá nos visitar no fim da tarde. E decidimos que se ele quiser um de nós, vai ter que se esforçar mais do que o normal. Como assim? Quem é esse cobrador? Mais tarde eu explico, Lili, falou John. Mas agora Gerald e Anita precisam se preparar para a sua próxima jornada. Daqui a 1 hora nos encontraremos aqui novamente para nos despedirmos. Letty, você pode me levar para o meu quarto? Perguntou Lili, e a guardiã empurrou dali e pelo corredor afora. Obrigada. Não consegui falar sobre tudo isso que estou sentindo. É como se eu finalmente tivesse encontrado uma família, e de repente ela fosse tirada de mim. Nada jamais permanece igual, minha querida. A confiança não é uma decisão que você toma apenas uma vez na vida, mas deve ser tomada a cada momento, enquanto o rio continuar a correr. Devemos nos sentir gratos pelas dádivas que nos cercam e então precisamos nos apegar delas, confiando que nada será perdido, mesmo que o percamos por algum tempo. Juro que estou tentando entender. Você deve achar que sou meio lerda, não é? Acho que você é uma adolescente, falou Letty rindo. As duas coisas geralmente andam juntas. Isso fez Lili rir e ela se sentir melhor. Quando todos voltaram a se reunir na área de estar, Lili pegou seu diário para Anita, que pareceu surpresa. Lili, o que é isso? Meu presente para você. É a coisa mais importante que tenho, e quero que você e Gerald fiquem com ela. Vocês dois significam mais para mim do que qualquer coisa que eu possuo, mesmo a mais preciosa delas. Anita e Gerald ficaram pasmos. John parecia um pai orgulhoso. Obrigado, disse Gerald. É um dos melhores presentes que já recebi. John fez este diário para mim. Na verdade, ele é um gravador. Como os que ficam lá embaixo no cofre. Eu registrei aí tudo que testemunhei, as coisas boas e nem tão boas assim. E quero compartilhar com você. Fiz a minha parte. Agora acho que é a vez de os sábios interpretarem o que tudo isso significa. John mostrou a Lili como acrescentar as impressões digitais das mãos dos sábios para que eles pudessem acessar o conteúdo do diário. Acredito, disse ele, que vocês vão encontrar outro cofre no lugar para onde estão indo. Lá poderão armazenar e reproduzir os registros de Lili para analisá-los. Nós nos veremos em breve, minha querida. É só uma questão de tempo. Sem muita demora, todos se abraçaram e os sábios foram embora sem olhar para trás. Lili parou sua cadeira a alguns metros da janela e arriscou se levantar. John se aproximou, mas sem ajudá-la, enquanto ela dava alguns passos titubeantes para olhar a praia que se estendia lá embaixo. Consegui, exclamou ela satisfeita. Com todo cuidado, ela voltou até a cadeira e se sentou. John, você pode me levar até o pátio do castelo para que eu possa sentir o vento e o sol? Por um segundo ele hesitou, mas por fim disse: Claro, será um prazer. Os dois subiram a rampa e estavam prestes a atravessar a porta em direção à luz do sol quando Rael surgiu diante deles. O guardião sorriu. John, entoou o cantor, estarei aqui assistindo. John abaixou a cabeça por um instante e pensou antes de assentir. Obrigado. Assistindo a quê? Perguntou Lili, sentindo o estômago embrulhar. Sem responder, John empurrou a cadeira dela em direção ao sol, deixando o anjo para trás. Em vez de se sentir aquecida, Lili foi invadida por uma brisa fria que soprou em seu coração. Ela respirou fundo. Ali em cima, um estranho olhava para o mar. Ele usava um terno branco de 3 peças e um chapéu de feltro preto, que realçava sua pele pálida e anêmica. Os olhos do homem eram fundos e escuros, em contraste com a mistura de preto e branco, um acessório que não combinava em nada com o resto, com a gravata borboleta vermelho sangue. Você é o cobrador? Perguntou ela, tentando controlar seu medo. O estranho não olhou para ela, mas respondeu com uma voz suave e fria. Estou à procura de um amigo de longa data, um catalogador. Acho que você o conhece. Ele está por perto? Estou bem aqui, disse John, como se você não soubesse. Aquele homem solene deu a impressão de ter sorrido, mas mesmo que tivesse sido essa sua intenção,
A expressão não durou mais breve um instante. Havia algo de sinistro em sua postura e autoridade. Instintivamente, Lili afastou sua cadeira. Sentia que não deveria ficar perto dele, nem tanto por ele parecer ameaçador, mas pela incerteza que causava em seu interior. Era difícil imaginar aquele homem sendo amigo de alguém, quanto mais de John. Ele pode ser seu amigo, sussurrou ela, mas me dá arrepios. É uma questão de perspectiva. Ele me fez pensar em um agente funerário, observou Lili, exceto por aquela gravata borboleta. A gravata? Ele tornou a rir também, nunca fez sentido para mim. Lili estava tão tensa que nem conseguiu achar graça. John se virou e falou diretamente com o estranho. Então, você veio me buscar? Espere um instante, interrompeu Lili surpresa. Você sabia que ele estaria aqui? Por que não me disse quando eu pedi para vir? Lili, eu nunca lhe disse o que fazer. Por que deveria começar agora? E, inclinando-se, ele plantou um beijo em sua testa. O cobrador se virou, percebendo pela primeira vez a presença de John. Olá, velho amigo. Você tem sido bastante escorregadio. Fica difícil rastreá-lo. Tive ajuda, retrucou ele, entortando a cabeça e na direção de Rael, que estava parado com os braços cruzados ali perto. É verdade, mas agora seu visto de permanência expirou. É hora de partir. John, murmurou Lili. Do que ele está falando? Partir para onde? Ela estava com medo de ouvir a resposta. Partir para onde? John repetiu ao visitante a pergunta dela. Mais uma ilha entre mundos? Alguma outra dimensão? Não dessa vez, John. Hoje você voltará para casa. Como? Não. Como se as coisas já estivessem estranhas o suficiente, essas palavras fizeram John irromper em lágrimas. Para casa? Você veio me levar para casa? Disse ele entre soluços. Com as pernas bambas, ele se ajoelhou no chão ao lado da cadeira de Lili. Ela passou um braço ao redor dele, mas por dentro estava em pedaços. Ao que tudo indicava, seria a segunda vez em um só dia que perderia alguém que amava. Eu sei porque você veio aqui em cima. Ela sussurrava incrédula. John, você vai morrer, não vai? John se recompôs e se levantou. Apesar das lágrimas, estava sorrindo. Pode me dar um momento para me despedir? Pediu ele ao cobrador. Esperarei apenas o suficiente antes de levá-lo para casa em minha dança. John tornou-se a ajoelhar para falar com Lili face a face. Lili, eu não tenho certeza. Suspeitava que isso fosse acontecer, mas ainda não sabia o certo. Lamento ter sido tão de repente. Odeio tudo isso. Eu compreendo, disse ele tentando tranquilizá-la. Lili, ouça o que vou dizer. Graças a Adonai, o que aos seus olhos parece a morte, para mim parece vida. Não estou entendendo nada, John. Um dia vai entender, minha querida. Um dia vai entender. Você não está triste? Estou tão arrasada que acho que vou desmoronar. É sempre triste deixar um lugar e um tempo e partir para outro, especialmente quando se deixa logo algo precioso para trás. Quando você chega à minha idade, começa a perceber quando um novo começo se aproxima. John, você me ajudou a reconstruir meu coração. Sabia que foi o primeiro homem em quem confiei, o primeiro homem que amei na vida? Isso é uma honra e um privilégio, sussurrou ele. Lili, Deus é um artista tão magnífico que faz com que ninguém jamais seja curado sozinho. Um dia, você verá que me curou também. Eu? Lili, não estou lhe pedindo que confie em mim para o resto da vida, mas apenas por enquanto, hoje, neste exato momento. Você confia em mim? Lili demorou para recuperar o fôlego enquanto John secava as lágrimas do seu rosto. Por fim, ela disse: Sim, eu confio em você neste momento. Então se despeça de mim. Foi o que ela fez. Lili o abraçou, beijou seu rosto, chorou e depois chorou mais um pouco e então sussurrou: Adeus, John. Até breve. Com certeza. Respirou fundo, ele se levantou. Espere, tenho uma última pergunta. John soltou uma risada cristalina. É claro que sim. O que é? Deus tinha vários nomes diferentes no Éden. Como você o chama? Essa é fácil. Meu nome favorito para Deus é Primo. Primo? Sempre adorei falar que Deus é meu primo. John ficou radiante como se estivesse rejuvenescendo. Adonai, Jeshua, Jesus, segundo Adão, meu primo, você vai ver. Quando ele se virou para o cobrador, Rael surgiu ao lado dele e tomou sua mão. Eu também amo você, Lily Fields, gritou John de volta para ela, alegre como uma criança.
Então, erguendo um braço acima do parapeito do pátio, o cobrador abriu o que parecia ser uma porta que se materializava em pleno ar. Ele tomou a outra mão de John e, com um só passo, os três desapareceram pela abertura. Lili ficou sentada ali boquiaberta, enquanto o portal tremeluzia e evaporava como reflexo na água desfeito por uma pedra. Que exibicionista, resmungou Letty, surgindo ao lado dela. Vamos, Lily, ainda temos muito trabalho a fazer. Sorte que não preciso de escadas e rampas. Vamos sair daqui.